Começar a meditar com vocês em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, e eu espero que até o final do ano a gente termine essa meditação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Hoje nós vamos começar a meditar na vida de Abraão, com o nosso pai Abraão, com a família de Abraão. Abraão, que é o pai dos crentes, o pai da fé. Amém? Então, que não é uma ministração para a família A, B, C ou D. Não é uma ministração específica para alguém que de repente não está presente no culto. Nada a ver. É a ministração da palavra de Deus. E que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, meu irmão, você que é pai, você que é esposo, você que é filho, que Deus possa ministrar ao seu coração, minha irmã, você que é esposa, você que é mãe, você que é filha, ou seja, que deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Então, nós estaremos aprendendo com o nosso pai Abraão, patriarca, e nesse contexto aqui do capítulo 18, ele está apenas com 99 anos de idade. Tem alguém aqui presente com essa idade? Você que me ouve pela transmissão, tem alguém aí com essa idade, 99 anos? Se não tem, então cada um de nós precisa acreditar de todo o coração. Deus ainda tem algo para a minha vida. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem uma bênção para a minha vida. Deus tem um projeto para a minha família. Deus vai fazer alguma coisa nessa geração, nesta sociedade, através da minha vida. Amém? Nós precisamos crer nisso. Precisamos acreditar nisso. Estamos vivos. Quando a gente não servir para mais nada nesse mundo, vamos embora, vamos morrer, vamos partir. Estou com 55 anos. Eu creio que Deus tem muito a realizar através da minha vida e pode realizar muita coisa através da minha vida. E Deus ainda tem também obras para construir na minha vida. Então esse é o meu coração. Então aqui Abraão está com 99 anos. Tinha uma promessa sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua descendência, nem ainda tinha realizado conforme o propósito de Deus. Então vamos ler o texto, e que o Espírito Santo ministre ao nosso coração, aprendendo com Abraão. Amém? Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele, Abraão, assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos, não era cego, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração,
depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E responderam: assim faze como disseste. Agora vem Abraão entrando em ação. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, ou terei ainda prazeres, depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isto, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Amém? Que Deus abençoe essa porção da palavra ao nosso coração. Amém? Então, veja bem, aqui Abraão, com 99 anos de idade, esperando o cumprimento de uma promessa, e nessa espera, ele e sua mulher meteram os pés pelas mãos. Ele deu ouvido a Sara, coabitou-se com a serva de Sara, Agar, teve um filho, Ismael, que não era o filho da promessa, não era o filho que Deus tinha prometido a ele, através do qual a sua descendência se espalharia na terra, mas está aqui. Ele tinha falhado. Mas o nosso Deus é o Deus do recomeço. O nosso Deus é o Deus do perdão. O nosso Deus é o Deus misericordioso. O que eu disse aqui domingo? Que o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará de todas. Amém? Então, nesse contexto aqui, nesse momento, nesse dia, fala o verso primeiro que Abraão estava à porta da tenda, no calor do dia, apareceu-lhe o Senhor. Abraão recebe a visita de 3 homens, 3 varões, 3 peregrinos, a sua tenda, ok? Verso 2, levantou os seus olhos e olhou,
E eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Então, Abraão, 99 anos o homem vivido, 99 anos de idade, um homem que já tinha experiências com Deus. Abraão teve discernimento daqueles peregrinos. E no seu espírito, o próprio Espírito Santo ministrou a ele que não eram 3 homens comuns, não eram pessoas comuns, não eram beduínos atravessando o deserto em uma peregrinação, não. O Espírito Santo ministrou ao coração daquele marido, daquele pai, daquele filho de Deus, de que aqueles homens representavam uma visitação espiritual, a visita do próprio Deus em sua casa, ou seja, a bênção de Deus chegar à casa de Abraão, a bênção de Deus chegar para visitar a família de Abraão, ok? E eram 3. Quando você lê, quando você estuda, você vai ver que um é chamado de Senhor. Em outros textos, o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, a maioria dos estudiosos concordam que é o próprio Jesus Cristo, a manifestação de Deus em Deus homem, Jesus Cristo. Então, quem estava visitando a família de Abraão, a casa de Abraão? 2 anjos e Deus. E ele teve esse discernimento, ele teve essa compreensão, ele conseguiu captar isso no mundo espiritual. Eu estou recebendo a visita de Deus, amém? E essa visita de Deus na casa de Abraão tinha 2 propósitos. O primeiro era uma visita de graça. E em segundo lugar, era uma visita de juízo. Então eu quero dizer para você, na minha casa, na minha família, e não adianta chorar e arrancar os cabelos não, na minha casa, na minha família, isso pode acontecer. Muitas vezes Deus vai chegar à minha casa, Deus vai chegar à sua casa. Você que me ouve nessa transmissão, meu irmão, minha irmã, Deus vai chegar à sua casa de repente, ou para levar uma notícia boa, de graça, de bênção, ou para levar uma notícia de juízo, de disciplina ou de maldição. É, pastor? É. O exemplo está aqui. E Abraão foi bem-aventurado. Por quê? Porque Abraão ali está recebendo a visita de Deus, uma visita onde Deus vinha para renovar a aliança com Abraão. Porque, irmãos, esperar cansa. Esperar cansa. E às vezes, na espera, a gente corre o risco de fazer besteira, como Abraão. Esperando o cumprimento de uma promessa em nossa vida, a gente pode tomar uma decisão errada que vai prejudicar a nossa vida, prejudicar o nosso casamento, prejudicar os nossos filhos, prejudicar a nossa descendência. Esperar cansa. Esperar não é fácil. Por isso que nós precisamos estar nos fortalecendo no Senhor a cada dia, a cada dia. Hoje existem muitas famílias que estão sofrendo, ou no casamento, ou com filhos, ou em alguma área da vida. Casais, por quê?
porque não souberam esperar, não tiveram paciência, tomaram decisões erradas, decisões precipitadas. E tem gente hoje na igreja de Jesus ainda comendo pão amargo dessa decisão errada. Então nós precisamos buscar a ajuda de Deus, o socorro de Deus, a força de Deus, o renovo de Deus. Por quê, irmãos? Porque tem momento na caminhada, na família, ou em outra área, na empresa, ou na igreja, ou com o governo, ou com a vizinhança, dá vontade, lá no serviço, dá vontade de falar besteira, na verdade, dá vontade de virar a mesa, dá vontade de chutar o pau da barraca, dá vontade de falar um monte de coisas, dá vontade, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos fortalece, que nos renova, que produz em nós a vida de Cristo, a maturidade de Cristo, para que a gente não seja precipitado em nossa caminhada de vida. Então aqui, Abraão recebe uma visita onde Deus vem para renovar a aliança. O Senhor vem para trazer palavras de bênção, palavras de esperança, palavras de vida para um casal que tinha a promessa de receber um filho, mas era um casal velhos, amortecidos para maternidade e paternidade. Não havia mais possibilidade de gerar, não havia mais possibilidade do milagre, não havia mais possibilidades deles gerarem uma vida. Mas aí aparece o Deus do impossível para renovar essa aliança, amém? O que acontece quando Deus visita a nossa casa, visita a nossa família, visita o nosso casamento, visita a vida de um filho nosso, uma filha nossa? Então, o impossível pode acontecer. O impossível pode acontecer. Isso aconteceu aqui com Abraão. A nossa fé precisa estar fortalecida na palavra, alimentada pela palavra a cada dia. Tem muita gente na igreja de Jesus, marido, esposa, pai, mãe, filhos que estão, parece, carregando um peso, um fardo na caminhada. Não conseguem nem transferir isso para Jesus, não consegue nem orar para transferir para Jesus, transferir para a cruz, colocar nas mãos do Senhor. Porque, irmãos, a fé é enfraquecida por falta de fortalecer, se alimentar da palavra. Um ramo que está enfraquecido porque não tem se alimentado da seiva da videira, meu irmão, minha irmã. Porque vocês sabem que as batalhas, Abraão já tinha vivido 99 anos. Era rico. Tinha servos e servas. Tinha uma vida longa, experiente. O que esse homem já não tinha enfrentado na vida? O que nós já não enfrentamos na vida? Situações que parece que vai ser o fim. Mas como disse Jesus, citando passagem do Antigo Testamento, o nosso Deus é o Deus que não despreza o pavio que fumega, que não despreza a cana quebrada. Você pode estar quebrado, para Deus é fichinha isso. Você pode estar arrebentado, para Deus é fichinha. O seu casamento pode estar uma droga, para Deus isso é fichinha. Sua vida financeira pode estar uma falência, para Deus isso é fichinha. Porque o nosso Deus é o Deus impossível. Ele tem poder para realizar. Então, Abraão com 99 anos recebe isso. Então, meus irmãos, nessa campanha, famílias fortalecidas pelo Senhor, eu quero dizer para você, a nossa maior necessidade, a maior necessidade de cada família é o quê? Ser visitada pelo Senhor.
Essa é a maior necessidade das famílias do jardim, é a maior necessidade das famílias da igreja de Jesus, é a maior necessidade de cada família em Várzea Grande, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. É a família receber a visita de Deus, querer receber a presença de Deus, desejar a presença de Deus, porque na nossa casa, irmão, muitas vezes entra um monte de porcaria. Não, pastor, não entra sim, pela televisão, pela internet, em nossa mente, em nossas vidas, na mente dos nossos filhos, entra um monte de porcaria, menos Deus às vezes. Por isso que a nossa família está fraca. Maridos fracos, esposas fracas, pais fracos, mães enfraquecidas, filhos sem rumos. Por quê? Porque em nossa casa tem quase que de tudo, menos a presença de Deus. Se tem uma oração de 3 minutos, se tem uma leitura bíblica de 1 minuto, se tem um louvor lá, e olha lá se tem louvor. Irmãos, como a nossa casa, a nossa família estará fortalecida? Sem a presença de Deus, nós corremos o risco de entrar numa decadência terrível. Mas o nosso Deus é o criador da família, é o idealizador do casamento. Quem criou os nossos filhos foi o Senhor, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem uma bênção. Assim como Ele tinha para Abraão uma promessa. E aqui, Abraão com esse discernimento, e muitas vezes, irmão, na nossa casa, Deus quer entrar em nossa casa e nós não deixamos. Não deixamos. Deus quer entrar em nossa casa através da visita de um irmão, de um casal da igreja. Deus quer entrar em nossa casa através de uma visita de um líder, do pastor, da pastora. Deus quer entrar em nossa casa através do louvor, através de uma pregação. Deus quer entrar em nossa casa através da leitura da palavra. Deus quer entrar em nossa casa através de um anjo. Nós não percebemos, nós não notamos, nós não deixamos. E a nossa família não tem força nem para orar. A nossa família, o nível da alegria em nossa família está baixo. O nível de fé em nossa família está baixo. O nível de motivação em nossa família está baixo. O nível para continuar sendo marido está baixo. O nível para continuar sendo esposa está baixo. O nível para continuar servindo está baixo. Por quê, irmão? Está faltando a presença de Deus em nossa família. Somente com a presença de Deus a nossa casa será fortalecida, estará fortalecida, terá capacidade para guerrear, fazer batalha espiritual, guerra espiritual, acreditar na palavra, orar a palavra, trabalhar no reino, semear a palavra, pregar o evangelho, dar um bom testemunho, irmãos. Então Abraão, ele teve esse discernimento. Não somente percebeu que era Deus, não somente percebeu que era presença espiritual, visita do céu, mas ele como dono da casa, chefe de família, patriarca, ele como o receptor, o hospedeiro e anfitrião. Olha só o coração desse homem. Olha só o coração desse homem. A atitude do nosso pai. Será que nós temos essa atitude? Será que nós temos esse coração? Será que nós temos esse desprendimento? Será que nós temos essa generosidade? Olha só a partir no verso 3. Meu Senhor, já reconhecendo que não era uma visita qualquer. Meu Senhor, se agora tenho achado a humildade de Abraão, se eu tenho achado graças aos olhos do Senhor,
rogo-te, eu te peço, não passes de teu servo. Não vá embora. Espera um pouco. Fica comigo. Fica na minha casa. Fica na minha família. Fica, Deus. Fica, eu rogo-te, eu te peço, se eu tenho achado graças, que não passes do teu servo. Reconheceu que era um servo. Irmãos, olha, esse homem aqui é demais. Não era perfeito. Mas que coração, que visão, que grandeza. Que grandeza, irmãos. E às vezes a gente recebe vídeo de um irmão, né? Deve ter irmão, irmã, que coloca até a vassoura atrás da porta para o seu irmão, irmã ir embora logo, não é verdade? É. O que diz a palavra? Que vocês sejam bons hospedeiros, que vocês hospedem com alegria, recebam com alegria, porque muitos, sem saber, hospedaram, receberam anjos. Anjos. Os caminhantes de Emaús conversaram com Jesus a caminhada, não sabiam o que era Jesus. Mas mesmo assim, fica conosco, Senhor. Já tinha um coração predisposto para a comunhão, para a irmandade, para a generosidade. Fica conosco. Verdade? Esse é Abraão. Que se traga, verso 4, que se traga. Irmãos, aqui ele não está fazendo, não. Aqui ele está falando que ele ia fazer. Está entendendo? Que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore, ou seja, sombra, porque o deserto é aquele sol violento, causticante, na verdade. E trarei um bocado de pão, para que fortaleceis o vosso coração. Depois passareis adiante. Depois vocês continuam a viagem, porquanto por isso chegasse até o vosso servo. E Deus responde para Abraão, parafraseando: Abraão, seja feito conforme a tua vontade. A reciprocidade de Deus, o desejo de Deus de ficar em casa, a vontade de Deus de querer ficar junto com a nossa família, a vontade de Deus de querer realizar o milagre em nossa família. Isso é graça. Graça. Nós temos um Deus, né? Um Deus tremendo, 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 sobrenatural, lindo, poderoso. Mas muitas vezes, irmãos, nós não temos esse coração. É trabalho, trabalho, trabalho. É problema, problema, problema. É corre, 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 corre. É apagando bombeiro, né? Apagando incêndio, incêndio, incêndio. E a gente vai se definhando. E sendo que o desejo de Deus é ficar em nossa casa, a começar em nosso coração. No coração de cada marido, no coração de cada esposa, no coração. Muitos não estão aqui presencial. Estou cansado. Você esquece que o nosso descanso é no céu. Estou cansado. Mas você sabe estar cansado de quê? Muitas vezes, alguns de um peso espiritual. Você que me ouve na transmissão, o seu cansaço não é cansaço físico, não. É um cansaço espiritual que você precisa buscar a Deus para resolver isso na sua vida. Para que Deus ministre cura, vida sobre a sua vida. Deus conhece cada situação, cada coração. Então, para encerrar, que o tempo voa, eu não gosto de pregar mais de 30 minutos.
Ainda mais quando é gravado, vai para o YouTube. Para encerrar, agora você vai ver como que esse homem de 99 anos começa a se mover para servir os seus visitantes. Preste atenção nos verbos. Vamos chamar, verbos de agilidade, verbos de dinâmica, verbos de movimentação. Na leitura que eu vou fazer agora, a partir do verso 6. E Abraão apressou-se. Olha só o velhinho. Apressou-se, não foi arrastando, igual muitos jovens. Vamos fazer isso, jovens, no reino de Deus. E vai ali arrastando, como se estivesse morrendo. Apressou-se em ter com Sara, até disse-lhe: amassa depressa. Amassa depressa. Não é para amanhã, Sara. Não é para depois de amanhã, Sara. Não é para daqui a 3, 4 horas, não, Sara. Amassa depressa. 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. Irmãos, 3 medidas de flor de farinha. É trigo, vamos dizer assim, é trigo pra caramba. Flor de farinha, a melhor farinha. Não pegou aquela farinha que está parado lá há 6 meses criando bicho. Recebi uma visita aqui, ia jogar fora esse trigo, fazer um bolo, ver o que vai dar para servir essa visita. Não, a melhor farinha, em quantidade abundante. Esse era o coração de Abraão. E ele continua dizendo aí: faze bolos. E correu Abraão as vacas ao rebanho, e tomou uma vitela boa, tenra, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Discipulador. O servo também já foi violentamente depressa preparar. Vamos. O melhor animal, bezerro. O melhor que ele tinha, o mais cevado, o mais sarado, o mais gordinho, o mais precoce, pronto, fazer o melhor para minha visita. Agora verso 8. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. Tem irmãos que é assim, não é verdade? Você chega na casa dele, ele vai arrancando da geladeira, vai arrancando a manteiga, vai arrancando o pão, o bolo, vai tirando o forno salgado, vai descendo bolacha de cima, tem gente que é assim, irmãos. Mas tem gente que é miserável, ganancioso, avarento, mesquinho. Não serve um suco para a visita, nem um copo d'água, não é verdade? Só se Deus mandar, não serve nada. Eu quero assim, aí você obedece. Mas aqui olha só a mesa desse beduíno, no deserto, uma mesa farta, sem miséria, em abundância. Fez o melhor, preparou o melhor. Esse é o anfitrião. Esse é Abraão, o meu pai na fé. O seu pai na fé. Você é filho de quem, hein? Você é filho de quem? Não é verdade? Você está seguindo exemplo de quem? Não é verdade? Ele continua dizendo aí. E tomou manteiga e a vitela preparado, pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, comeram. Irmãos, Abraão era rico. Abraão tinha servos. Serviu pessoalmente, coordenou tudo. E depois de tudo pronto, ele fica ali diante da presença dos seus visitantes. Ele fica em pé. Sentinela, Jobel, igual lá. Os seguranças, olhando para todo lado. Ficou ali em pé, atento se eles iam pedir alguma coisa ou tirar dúvida de alguma coisa. Ficou ali em pé, atento, irmão, como garçom.
não perguntava nada, não falava nada, na verdade, atento, estou aqui para servir. Esse é Abraão. Não é à toa, não é sem motivo que ele deixou um legado. Vamos chamar assim, as 3 maiores religiões do mundo têm uma só raiz: cristianismo, judaísmo, islamismo, Abraão. Eu lembro que uma vez o pastor Babi Grego, já tem anos, ministrando, falando de Abraão, Ismael, para você ver como ele era é outro tópico, mas só adiantando, como que ele foi um pai maravilhoso, um pai realmente extraordinário, que Ismael e sua descendência só crê em um ser superior. Ismael, com as 12 tribos, só crê em uma divindade. E mais nada. Aprenderam com quem? Abraão. Judeu nem se fala. Nós, cristãos ocidentais, que somos meio idólatra ainda, na verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, a começar da minha vida, da minha casa. Você que nos assiste, pai de família, se posicione para que você não perca a sua família. Se posicione para que você não veja a sua família morrendo fora do tempo. Você, mãe de família, se posicione, assuma sua posição no reino para que você não veja a sua família sofrer, o seu casamento sofrer. Sem a presença de Deus, estamos fadados ao fracasso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos orar em nome de Jesus.